Olá, a paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Espero que você esteja bem, juntamente com seus amigos, familiares e todos aqueles que o cercam. Hoje nós vamos mergulhar em um tema interessantíssimo, pois trata-se da redução do desmatamento, avanço ou apenas uma pausa. Esse é um tema muito atual e interessante, porque exige equilíbrio, reconhecer avanços reais sem ignorar que o problema está longe de estar, ou melhor, de ser resolvido. A Amazônia é muito mais do que uma extensa floresta tropical. Ela representa o equilíbrio climático, diversidade biológica, riquezas hídricas e patrimônio natural indispensável para a nossa nação, para o Brasil e também para o mundo. Durante décadas, porém, essa riqueza tem sido ameaçada pelo avanço do desmatamento. Nos últimos anos, relatórios ambientais têm apontado uma redução nas taxas de desmatamento em determinadas áreas da Amazônia, gerando esperança e sendo apresentado como sinal positivo. Mas isso nos leva a uma reflexão necessária. Essa redução representa um avanço real ou apenas uma pausa temporária? Essa é uma pergunta que precisa ser analisada com sinceridade. O que é o desmatamento propriamente dito? O desmatamento é a retirada total, parcial da cobertura vegetal de uma área. Na Amazônia, ele ocorre principalmente por causa de expansão agropecuária, extração ilegal de madeira, mineração irregular e também as queimadas provocadas por ocupações desordenadas, construção de estradas e infraestrutura sem planejamento ambiental. Quando a floresta é destruída, não se perde apenas árvores. Podemos dizer que perde-se o habitat de milhões de espécies, regulação climática, qualidade do solo, produção de chuvas e o equilíbrio ecológico. A floresta, ela funciona como um organismo vivo, como o nosso organismo. Quando uma parte dela é destruída, todo o sistema sente. E os sinais de avanço? Olha, dados recentes mostram redução em áreas críticas da Amazônia. Isso ocorre principalmente por alguns fatores. Por exemplo, intensificação de fiscalização, órgãos ambientais ampliaram o monitoramento por satélite, permitindo identificar áreas de derrubada em tempo quase que real. Com isso, operações conseguem agir de forma mais prática. Nós temos ainda a maior pressão internacional. A Amazônia está no centro das discussões ambientais globais. Países, organizações e investidores têm exigido compromisso ambiental do Brasil. Isso influencia políticas públicas e práticas econômicas. Temos ainda reforço de políticas de preservação. Isso é importantíssimo. Novas ações de combate ao desmatamento ilegal foram implementadas, tais como reativação de programas de controle,
ampliação de áreas protegidas, parcerias institucionais, conscientização social. Isso nós devemos ter. Hoje existe uma percepção maior de que preservar a Amazônia não é apenas questão ambiental, mas também econômica, social e estratégica. Mas porque muitos especialistas falam em pausa. Apesar da redução, diversos pesquisadores alertam que ainda não podemos comemorar como se o problema estivesse resolvido. Existem reações, existem razões para essa cautela. Os índices ainda são elevados, sim, são muito elevados, mas com a redução, a área desmatada continua enorme. Uma diminuição percentual pode parecer grande no papel, mas ainda representa milhares de hectares destruídos. É como diminuir a velocidade de uma queda sem impedir que ela continue. O problema pode migrar? Sim, quando a fiscalização aumenta em determinada região, atividades ilegais podem se deslocar para áreas menos monitorizadas, ou seja, o desmatamento não desaparece necessariamente, ele apenas muda de lugar. Os fatores econômicos continuam pressionando? Sim, a valorização de commodities, expansão territorial e interesses econômicos seguem estimulando a ocupação da floresta. Enquanto houver lucro na destruição, o risco permanece. Mudanças políticas podem alterar o cenário? Vejamos, políticas ambientais dependem de comunidade. Se houver enfraquecimento institucional, cortes de fiscalização ou redução de investimento, os índices podem voltar a crescer. O ponto crítico, estamos perto de um limite? Eu pergunto. Muitos cientistas alertam para o chamamento, ponto de não retorno da Amazônia. Isso significa que se a destruição ultrapassar determinado limite, a floresta poderá perder sua capacidade natural de regeneração. As consequências seriam graves. Menos chuva. A Amazônia produz enorme quantidade de vapor de água. Sem floresta, o regime de chuvas muda. O ambiente de temperatura. A vegetação ajuda a regular o clima. Sua perda intensifica o calor. Impactos na agricultura. Regiões distantes da Amazônia dependem das chuvas geradas por ela. Perda irreversível de biodiversidade. Espécies podem desaparecer antes mesmo de serem estudadas. E qual seria o papel da sociedade? Combater o desmatamento não é responsabilidade apenas do governo. Toda a sociedade tem importante papel, podemos dizer, contribuir por meio de educação ambiental, conscientizar crianças, jovens e adultos, o consumo responsável, valorizar produtos sustentáveis, cobrança cidadã. Exige políticas públicas eficazes, pesquisas científicas, investir em conhecimento sobre a floresta. E temos uma muito interessante ainda, que é a respeito da
A realidade de Manaus. Para quem vive em Manaus, essa discussão ainda é mais próxima. A cidade está inserida no coração da Amazônia. Os efeitos do desequilíbrio ambiental podem ser sentidos diretamente. Alterações climáticas, problemas respiratórios, impacto nos rios, mudança no regime de chuvas, pressão urbana sobre áreas verdes. A preservação da floresta é também preservação da qualidade de vida da população. Assim, concluindo, eu te convido para fazer uma reflexão comigo a respeito da redução do desmatamento. É o avanço ou apenas uma pausa? A resposta mais sensata é: pode ser um avanço desde que haja continuidade, compromisso e vigilância. Se as ações forem mantidas e fortalecidas, poderemos falar em transformação real, mas se forem temporárias, será apenas uma pausa em problema que continuará ameaçando o futuro. A Amazônia não precisa apenas de alívio momentâneo, ela precisa de proteção permanente. Preservar a Amazônia não é impedir desenvolvimento, é garantir que o desenvolvimento aconteça com inteligência, responsabilidade e visão de futuro. A Amazônia não pode ser discurso vazio. Ela pede compromisso. Cada árvore preservada é um investimento no futuro. Cada área destruída é uma dívida ambiental que as próximas gerações terão que pagar. Assim, eu digo a você, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Amém.